Olá, boa noite. Boa noite. Nós tivemos um atraso aqui por causa da conexão, gente. Eu já vou chamar a doutora Camille. Nós vamos falar de um tema muito interessante, que muitas mulheres têm dúvidas. Por isso até que nós chamamos a doutora para conversarmos. Desculpe pelo atraso, minha conexão estava ruim. Oi, Kelly. Tudo bem? Miguel, você pode me ajudar a chamar a doutora? Eu tenho que chamar a doutora Camille. Ela. Tudo bem? Boa noite, Cláudia. Boa noite, Olá, doutora. Boa noite, tudo tudo bem? bem? Boa noite. Embora alguns probleminhas técnicos aqui também, estava com problema de internet aqui também. Cada um com seus problemas. Pois é. É o horário também, né? É verdade. E quem não está parando de trabalhar também tem a correria do horário, né? Então, ainda aqui em casa, a gente está meio apertado com as crianças e tudo. Eu não estou conseguindo nem ter tempo muito de ver live dos outros, imagina fazer. É Mas foi por verdade. um bom Foi difícil motivo até hoje, conciliar né? os horários, né, para a gente fazer essa live. E eu até falei para as pessoas aqui que é importante essa live, porque é uma dúvida de muita gente, né? E até foi um assunto muito interessante, até foi difícil da gente casar os horários, mas é um assunto bem relevante aqui para a gente, né? Para a pessoa que está Isso. assistindo a gente. Isso, é. Vamos esperar aí, dar um tempinho para o pessoal entrar, né, para a gente começar. A senhora quer se apresentar, doutora, para quem já está aqui? Se apresentar? Sim, sim, com certeza. Eu sou Camille Risegato, ginecologista. Eu sou natural do Rio. Estou há 15 anos aqui em São Paulo. Vim fazer minha especialidade e acabei me apaixonando, me apaulistando, como eu sempre digo. Aqui na Zona Norte eu estou há 5 anos, desde que eu me casei. Mas já clinico aqui já tem um tempinho também. E atualmente eu faço meu consultório particular. Sou especialista na parte de patologia do trato genital inferior, que nada mais é do que a prevenção do câncer de colo de útero, colposcopia, e também terminei a minha especialização em reprodução humana também. Então, a gente Ai, está que falando legal. aqui de como evitar filhos, mas também ajudo, né, as mulheres, os casais que estão com dificuldade para engravidar. Ah, isso é muito bom também, né? Porque tem tantos sonhos por aí, né? De casais que ter filhos, né? Uhum, com certeza. E eu achei pertinente esse tema hoje, por isso que eu achei que vale a pena a gente parar um tempo para falar, porque apesar da gente ter todas as informações disponíveis para o público, através de redes sociais, Google e tudo, ainda existem dúvidas muito pontuais na prática das pacientes na hora de escolher o método anticoncepcional. Elas ficam em dúvidas quando há as exceções, alguns mitos em relação à utilização de método anticoncepcional, e aí eu acho que vale a pena a gente estar esclarecendo, né? É um assunto bem interessante, porque muita gente tem dúvida. Minhas funcionárias mesmo, quando eu falei, falaram, nossa, eu vou assistir, porque a gente tem um monte de dúvida, né? É uma dúvida de muita gente, né? Aí o pessoal tem que aproveitar, então, que tem dúvidas, não tenha vergonha, fala que é amiga, que é a prima, que está com dúvida, que toma errado, que usa errado, e a gente É aproveita e tira as verdade. dúvidas. Tem uma pessoa que perguntou aqui, ó, o endereço que eu atendo no Jardim São Paulo, tá, gente? Aqui na Zona Norte. E também faço atendimento em Mariporã, que a gente tem uma clínica lá também, atendo a cidade já há 6 anos, e ali a região, e a gente também tá lá, viu? Já está entrando algumas pacientes aqui minhas também, algumas Ah, que queridas. legal. Gente, se vocês conhecem alguém, né, que tem dúvida sobre o assunto, acha pertinente falar sobre o método anticoncepcional, aproveita, ó, manda esse aviãozinho aí que está no inferior, marca a amiga, marca a sua namorada, a sua companheira, Exatamente. A né? gente começou a live, mas pode mandar para todo mundo que está
que quer assistir, né? Manda um aviãozinho que a gente fala, né? Manda para as pessoas, para Uhum. as pessoas assistir. Exatamente, inclusive é legal, né, que os homens saibam também sobre o assunto, porque isso deve ser o interesse do casal. A gente não tem que ter aquela ideia ainda machista, né, que não engravidar é uma obrigação da mulher de se cuidar, né, gente? Isso aí já tá no Exatamente. passado, né, não, Fabio? Assim como se engravidar, a culpa foi só da mulher, né? Exatamente. Infelizmente, a gente ainda ouve bastante isso, e a gente sabe que, na verdade, assim, mulheres podem escolher métodos que ficam inadequados para elas, elas podem ter esquecimentos, podem tomar remédios que atrapalham na eficácia. Então, tem tantas variáveis. E também tem a questão da própria taxa de falha do método, né, gente? Que nenhum método anticoncepcional ele é 100% eficaz, nem uma laqueadura. Então, eu costumo falar que se você quer ter absoluta certeza que não vai engravidar, dá-lhe abstinência aí no seu período fértil, entendeu? Aí é complicado, né? Exatamente. Aí é maltrato pessoal, né? É. Mas e também tem alguns medicamentos que podem atrapalhar a eficácia do anticoncepcional. Isso é verdade, doutora? Não, então, é isso assim, é verdade em partes, tá? As pessoas costumam estar colocando assim que um monte de medicamentos pode acabar influenciando nisso, como por exemplo, ai, tomei antibiótico, será que não vai dar certo? Isso é falso, gente, tá? Somente em algumas medicações psiquiátricas, tá? Controladas, ou os únicos antibióticos que podem trazer algum malefício são antibióticos para tratamento de tuberculose. Aí realmente compete com uma enzima no fígado e faz com que diminua a eficácia da medicação. Exceto essas situações, não tem problema. Ainda assim, quando você utiliza essas medicações, a gente pode ter outras opções de métodos anticoncepcionais que você pode utilizar e que não vai ter nenhuma repercussão com a medicação que você precisa também estar sendo utilizado, né? Entendi. Será que Entendeu? quer começar a falar dos métodos, dos medicamentos? Uhum, uhum. Podemos, né? Eu acho que já deu um tempinho aí pro pessoal entrar e Estão tudo. Vamos entrando, dar estão entrando ainda. Estão entrando, né, aos pouquinhos aí. Vamos ver se a gente agarra esse público, né? Que entra, só dá uma espiadinha. Então, Exato. vamos lá. Assim, quando né, a mulher ela vai num consultório de ginecologia, à procura de um método anticoncepcional, a gente tem que tirar um pouco o mito de que só para ela pílula, né? A pílula, logicamente, que ela é um método fácil, acessível, muito rápido e de fácil manejo, mas eventualmente as mulheres tomam alguma, se sentem mal, dá enjoo, dá dor de cabeça, elas param e falam, olha, método anticoncepcional hormonal não é para mim. Então, eu acho que, assim, literalmente, eu gosto de dar uma palestra sobre opções anticoncepcionais para as pacientes que estão interessadas em começar a utilizar algumas, né? Então, Sim. vamos lá. Eu trouxe até aqui o material. A gente tem aqui desde os métodos, vamos começar pelo simples, tá? Que é o método anticoncepcional oral, tipo pílula, que a gente tem a opção de fazer ele. Hoje em dia tem muitas opções de pílulas no mercado, com vários tipos de substâncias, vários tipos de tomada, tá? Tem métodos que você utiliza ele fazendo pausa para menstruar, para simular um ciclo natural da mulher. E tem método como esse daqui, que é de uso contínuo. Tem 28 ou 30 comprimidos na cartela e você usa sem parar, tá? Isso também é uma coisa que as mulheres perguntam bastante, que é sobre fazer a pausa do método anticoncepcional ou não. Há necessidade? Tem inúmeras mulheres que gostam de menstruar, não querem menstruar ou não podem menstruar. Aquelas pacientes que já são anêmicas crônicas, pós-bariátricas, aquelas pacientes que têm fluxos menstruais intensos, muitas dores de cólica, elas podem optar por fazer o uso do método contínuo. Então, utilizar qualquer tipo de pílula de maneira contínua, sem dar a pausa, vai dar essa oportunidade dela ter um método de maneira eficaz como contraceptivo, mas também de suspender a menstruação. Você pode fazer ele sem parar, ou você pode fazer o que a gente chama de método estendido. O que é isso? A cada mais ou menos 3 a 4 cartelas, você dá uma pausa.
uma pausa de 4 a 5 dias, deixa sangrar, deixa limpar um pouquinho e depois você retorna. Se você fizer dessa forma, você vai ver que você vai ter de 3 a 4 menstruações no ano. Então também é excelente, não traz nenhum malefício. Não existe aquele mito que fala que tem que fazer pausa para descansar. Nada disso, gente. A pausa só serve para uma coisa, para engravidar. Então não faça, tá? Então a gente falou da pílula. Agora eu vou estar falando com vocês, cadê? Do injetável. A fila, depois eu vou falar sobre os componentes, que tipo de componentes que pode. Os injetáveis, tá? São as medicações que a gente toma intramuscular, geralmente no bumbum, e a gente tem de 2 tipos. A gente tem a medicação que toma todo mês, de 30 em 30 dias, e geralmente a mulher menstrua. E a gente tem a medicação que toma de 3 em 3 meses, que leva, inclusive, a suspensão da menstruação em grande parte das mulheres, tá? Geralmente, a eficácia anticoncepcional ela é semelhante. O que é importante frisar é que o de 3 em 3 meses é uma quantidade de hormônio maior. É o que a gente chama de depósito. Você imagina você fazer uma injeção que vai ficar 3 meses no seu corpo, liberando todo dia um pouquinho na sua corrente sanguínea. Então, ela tem uma repercussão um pouco maior. Quais são delas? É mais comum, tá? A gente até houve assim, uma exacerbação desse tipo de queixa na prática, não tanto nos estudos, mas a gente vê as mulheres mais insatisfeitas em relação a ganho de peso. E leia-se que a gente não está falando de gordura, mas está falando sim de retenção de líquido, tá? Então, assim, é um método que eu particularmente utilizo muito pouco, a não ser que a mulher realmente queira e goste, porque elas geralmente voltam reclamando dessa retenção. Outra coisa também especial é que, por ser um método de depósito, esse, dentre todos que eu vou falar, é o único que a gente pode levar alguns meses para retornar a sua ovulação e a sua fertilidade. Doutora, me tornei infértil por conta dele? Não, tá? Mas assim, você pode ficar, depois que você tomou a última injeção de 3 em 3 meses, você pode ficar até 9 meses sem sangrar. Consequentemente, se não está sangrando, provavelmente você também não vai estar ovulando, diminuindo as chances de engravidar. Então, a gente também tem que chamar atenção para esse ponto, certo? Fabíola, se você tiver alguma dúvida do que eu estou falando, você pode me interromper aí. Não, tá bom. Só o áudio que está muito baixo para mim. Eu não sei se está para o pessoal, Será? mas eu estou te ouvindo muito baixo. Opa, então peraí. Mas não sei se isso é problema da minha internet. Ô, gente, dá um ok aí. Fala aí pra gente se o áudio tá bom. Não sei se é eu que não estou escutando ou se o áudio está baixo. Então, aqui tá falando que o pessoal tá ouvindo bem, tá ouvindo bem. Então tá. Então tá, vamos continuar. Ó, até aqui teve uma perguntinha falando se a injeção mensal também causa retenção de líquido. De um modo geral, a gente pode ter um pouquinho de retenção, mas a mensal, ela não é tanta quantidade de hormônio assim, não é baixa, é uma quantidade mediana, mas a gente não costuma ter esse tipo de queixa não, tá? Agora, lógico, né, não vamos comparar a uma pessoa que não utiliza nenhum tipo de hormônio, que realmente a gente vai perceber, às vezes, uma certa diferença, mas também as mulheres no período da menstruação, ela também pode ter como sintoma de TPM uma certa retenção de líquido, né? A mais comum é a mensal. A trimestral. A de trimestral. 3 em 3 meses. Essa é um clássico. Eu conheci pouquíssimas mulheres que faziam uso crônico dessa medicação que falam, não, tá tudo tranquilo, não senti nada. Só que a maioria vem falando assim, nossa, eu ganhei 10 quilos em 5 meses. E na verdade não, a gente sabe que, né, vamos com calma, não vamos só culpar a medicação e tudo mais. Mas é muito mais frequente esse tipo de queixa, tá? Bom, a gente falou então do via oral, a gente falou da injeção, agora eu vou falar dos outros não orais. Então, a gente tem o adesivo anticoncepcional, esse só existe um no mercado, que ele se chama Evra. Ó, gente, vou mostrar aqui para vocês, olha o adesivo. Vem 3 adesivinhos desse na cartela e você cola na sua pele, você pode colar no ombro, no braço, no abdômen, na lombar, nas costas, você vai trocando uma vez por semana, tá? Terminou os 3 adesivos,
Você fica uma semana sem o adesivo, que aí é o período considerado de pausa, e você vai ter o sangramento. Muitas mulheres ficam preocupadas. Ai, doutora, ele vai descolar, né? Será que está liberando mesmo substância e tudo? É bastante eficaz, não descola com facilidade, salvo duas situações. Paciente que usa muito piscina e faz muita sauna, são pacientes que a gente deve pensar com parcimônia se é um bom método, porque realmente aquele super calor e tudo pode atrapalhar um pouquinho nessa adesividade e tudo mais. Ou se a paciente colocou, e querendo ou não, é uma medicação que está passando, né, em contato direto pela pele, às vezes ela pode sentir algum tipo de alergia e não se adaptar, tá? Mas ele é um bom método e um método de baixa dosagem. Outro método que eu vou falar Eu vejo bastante gente usando esse do usando o adesivo. Evra. Então, ele é realmente muito bom. Agora, ó, meu queridinho aqui, quer dizer, dois, porque eu adoro vários. É essezinho aqui, ó, gente. É o anel vaginal, tá? Também só existe um no mercado, então vou falar o nome dele comercial, é o Nuva Ring, tá? Olha aqui como é que ele é flexível, tá? Esse daqui é o método mais utilizado na Europa. Como é que ele é feito? A própria mulher, ela dobra assim e ela coloca lá dentro da vagina logo assim que começa a menstruação dela, tá? Ele vai permanecer lá no fundo da vagina durante 3 semanas seguidas, ou seja, 21 dias, liberando continuadamente hormônio, tá? É um método de baixa dosagem, bastante aceitação. E você não sente, o parceiro não sente durante o sexo, não sai durante o sexo. Ele pode até, a gente fala, que ele pode ficar até de 1 a 2 horas fora do corpo, se precisar. Mas eu não acho uma boa situação você ficar tirando para fazer sexo, tira e põe, que pode ser que você dá uma dormidinha e esquece de colocar, e aí o método já foi pro balalá, né? Então, assim, tem paciente que vai colher Papa Nicolau, fazer colposcopia com ele, sem problema algum, tá? Passado as 3 semanas, a própria paciente vai lá no teto da vagina e sente aqui, ó, a pontinha. Aí ela vem e puxa. Tirou, fica 1 semana sem esse método e ele vai... E aí você vai menstruar, como se fosse uma pausa, né? Porque retirou o hormônio, tá? Então, assim, é um método que eu tenho uma aceitação bem importante. As mulheres têm um pouco, às vezes, de preconceito. Elas falam assim, ó, doutora, eu vou vir aqui para você tirar esse primeiro, porque eu não vou conseguir tirar, não. E não acontece, elas não voltam para retirar. Inclusive, a indústria Doutora, farmacêutica... elas... é um método caro? Esse? Olha... Esse do anel vaginal é caro? Então, tanto o anel vaginal quanto o adesivo, por serem únicos no mercado, eles estão variando aí entre 60 a 70 reais por mês, tá? Porque não tem concorrência, né? E aí o que acontece? Eles lançaram uma novidade que é esse aplicador do anel, tá? Primeiro, eu recebi alguns no consultório para dar para os pacientes e não estava à venda. Agora eu fiquei sabendo essa semana que os próximos anéis que estão disponíveis para compra, todos eles estão vindo com um insertor, tá? É uma comodidade, ó, gente, ó. É um insertorzinho que você coloca aqui dentro. Deixa eu ver aqui se eu não... Ó, coloquei, tá vendo? Ó, ficou aqui dentro bonitinho. Aí você vai... Que nem o aplicadorzinho, ó, vai voar, hein? Ó, voou! Tá? Então, é um facilitador também. Para aquela mulher que fala assim, eu não quero colocar o dedo e tudo mais. Então, você pode tá utilizando esse aplicador, tá? O método, ele é excelente. Agora, deixa eu ver aqui se tem mais alguém falando... alguma dúvida a respeito, ó, o pessoal falando aqui que não conhecia esse método do anel. Bom, tem uma galera aqui, tá conversando para o pessoal chegar. Agora, vamos falar de outros métodos. Eu vou falar agora do DIU, tá? Que a gente tem atualmente, aliás, temos alguns no mercado, né? Se você tiver alguma dúvida, você me corta aí, hein, Fabiola? Tá me ouvindo? Eu tô tentando aumentar o volume que eu não tô te ouvindo. Pera aí, só um minutinho, doutora. Tá Acho bom. que não tá, acho que é do sinal mesmo. Mas eu tô te ouvindo baixinho, mas eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Se você conseguir botar um fonezinho, às vezes ajuda, né? Empresta seu fone, Miguel. É. Eu vou tentar colocar o fone. Vamos ver. Pode continuar, doutora.
Posso, posso. Bom, vou falar também de um grande querido do meu coração, que são os DIU, tá? Que assim, quando o DIU ele foi lançado, há muito tempo, a gente só tinha o DIU de cobre. Esse DIU de cobre, Melhorou. ele para vocês, mas o DIU, assim, teve vários modelos e ele sempre teve um modelozinho clássico do T e tem um outro que ele é diferente. Então, ele tem um filamento de cobre que faz com que aconteça... Tá conseguindo me ouvir melhor? Tô. Melhorou? Tá melhor. Então tá. Então, assim, o DIU de cobre, o que ele faz? Ó, o pessoal tá falando aqui que o áudio tá bom, que bom. O DIU de cobre, ele faz um processo inflamatório dentro do útero, fazendo com que se torne um ambiente ruim, tanto para a subida desses espermatozoides de encontro ao óvulo, quanto a questão também, se eventualmente acontecesse uma formação de um embrião, ele não conseguisse se implantar, tá? Esse foi o mecanismo inicial. Depois de muitos anos, ele ficou meio deixado para lá, teve uma corrente muito grande da ala religiosa que ficou falando que era um método abortivo e que, na verdade, grande parte do mecanismo dele nem deixa a formação, de fato, de um embrião, então não teria esse aspecto abortivo. Foram lançados mais recentemente os DIUs hormonais, tá? Então, o mais clássico aqui que eu vou mostrar para vocês, olha, é o DIU Mirena, tá? O DIU hormonal Mirena. Vou fazer que nem uma amiga muito minha usado. que dá para ver bonitinho aqui. Esse aqui é um similar. Quando eu mostro o aparelhinho todo, o pessoal... Deixa eu ver aqui se a Fabíola... Oi, não, Eu sumi, doutora? Tô te vendo. não, agora tá bom, tinha dado uma travada. Não, eu tô te vendo, tá me vendo? Tá, tô. Então, assim, isso aqui, gente, é o insertor, tá? O DIU que vai ficar dentro da mulher é esse que é desse tamaninho aqui, tá? Então, o que acontece? Eles têm uns 3,4 centímetros, tá? E nesse tubinho aqui é que a gente tem um hormônio chamado levonorgestrel, que aí o que ele vai fazer? Ele tem uma atuação local dentro do útero e faz com que o seu muco fique mais espesso e dificulta que o espermatozoide suba de encontro ao óvulo e também faz com que a camada interna do seu útero fique mais fininha e dificultando também o ambiente para uma implantação, tá? Além disso, a gente também tem que grande parte das mulheres vai ter a menstruação suspensa ou vai diminuir importantemente o seu fluxo, o que é uma coisa extremamente benéfica para as pacientes que são portadoras de mioma, endometriose, pacientes bariátricas que não querem e não podem menstruar de grande volume, porque já são anêmicas crônicas. Sim. Então, ele, além do efeito anticoncepcional, a gente tem essa eficácia também para tratamentos de alguns distúrbios ginecológicos, tá? Que bom. Mais recentemente, ó, novidade, lançamento desse mês agora, tá? Que passou agora o mês de maio, é da mesma indústria do Mirena, lançaram o Kailina, tá? O Kailina, qual é a novidade do Kailina, gente? É o mesmo tipo de hormônio, porém, ele tem quase 3 vezes menos hormônio que o DIU Mirena, tá? Que bom! Exatamente. A mulherada que agora é uma tendência da mulher não tá querendo mais utilizar hormônio, né? Porque a maioria fala que engorda, né? Mas não é muito... Não seria engorda, mas assim, não tem como a gente não falar que tem uma alteração de metabolismo, né? Sim. Acaba tendo mesmo. Então, quando me perguntam assim, é bom ou ruim, a gente fala, você precisa, né? Será que você precisa? Será que você pode ficar com um método que não contém hormônio? Para aquelas que não precisam parar uma menstruação e podem ter uma indicação de utilizar um método sem hormônio, um DIU de cobre é o campeão.
entendeu? A Exato. gente coloca, não tem hormônio, não vai trazer nenhum malefício, mas tem muita gente que não pode, que sofre de fluxo menstrual intenso, dores de cólicas importantes. Eu não vou colocar um cobre, porque pode exacerbar um pouquinho esses sintomas no começo. Então, por isso que Sim, a gente tem que ter sempre esse papo de ver qual é o melhor DIU para você. muito bom. Então, o Cailina, ele tem, enquanto o Mirena tem 52 microgramas de levonorgestrel, o Cailina veio com 19,5, bem menos, tá? Bem Então, menos. é super interessante. Ele vai ter a mesma eficácia anticoncepcional que o Mirena. E olha aqui, eu vou tentar mostrar para vocês se dá para ver a diferença. Ó, a gente tem, dá para perceber que ele é um pouquinho menor, Dá sim. né? E mais fininho, né, também, né? Ou Isso, não? ele é um pouquinho mais fino, sim. O insertor, ele é mais fino também. E o próprio DIU, ele é menorzinho também. O que facilita a inserção com menos dor, principalmente para aquelas mulheres que a gente chama nulíparas, que nunca engravidaram, tá? Que isso também é um mito, é um erro dizer que mulheres que nunca engravidaram, adolescentes, não podem utilizar um DIU. Pelo contrário, ele está extremamente indicado nessas mulheres, tá? Que legal. E temos o DIU de prata também, tá? Que é uma novidade também mais recente. Esse DIU de prata, gente, ele... Eu preciso explicar uma coisa. O pessoal fala, eu não vou utilizar o cobre porque tem o cobre, agora tem o prata e tem o ouro. Ó, só para avisar, tem prata, mas tem cobre também, entendeu? Ele só não É, é feito todo de cobre, mas ele tem um pedaço de prata e um pedaço de cobre também, porque o cobre dá esse efeito. E aí, quando chegou o de prata, que inclusive ele consegue ser, vamos botar aqui, umas 2 a 3 vezes mais caro que o dinho de cobre, ele veio com a propaganda no mercado falando que ele ia dar menos dor de cólica e um fluxo menstrual menos intenso que o DIU de cobre. Porém, gente, os estudos mostram que não é nada disso, tá? A dor relatada foi a mesma, a intensidade e tudo mais. Então, ainda tem gente que vende essa ideia do que DIU de ideia. prata ser superior, tá? Mas, na verdade, não é, né? Doutor, esse novo que saiu, eles estão perguntando quanto tempo fica sem trocar. Isso. É a mesma coisa do Mirena, tá? Que eu, inclusive, esqueci de falar. Tanto Mirena quanto Cailina, 5 anos de anticoncepção, tá? Isso em bula, gente. Já está sendo estudado mulheres que ficaram 7 anos ainda com DIU, mesmo depois de pós-bula, com eficácia anticoncepcional. Mas isso tudo ainda necessita de muitos estudos para poder realmente deixar esse DIU ficar maior. O DIU de cobre, ele tem modelos que ficam até 10 anos. Então, é bem mais tempo. Bem mais tempo, Ah, tá. tá? E por último, porque isso tudo que a gente está falando, desses últimos métodos, DIU de cobre, DIU hormonal e o último que eu vou falar, que é o implante, são os métodos de longa duração, que são chamados também como LARCs, tá? Então, são métodos que são mais confortáveis para a mulher, dão uma eficácia anticoncepcional superior aos outros métodos, e eles devem ser oferecidos mais fortemente para aquelas mulheres que a gente considera mais vulneráveis, tá? Para engravidar. Então, assim, são os métodos de escolha para as pacientes adolescentes, para as pacientes no pós-parto, para as pacientes moradoras de rua, usuários de drogas, porque eles são muito seguros. Então, a gente tem que tentar dar preferência, desmistificar essa ideia de que é um método invasivo, que pode levar a algum problema, que eles são extremamente práticos. Eu vou terminar com o último método que eu quero mostrar para vocês, para a gente abrir as situações de exceção e as perguntas Sim. também, tá? Nós temos aqui, olha, esse tubinho anticoncepcional, tá? Que, na verdade, gente, comercial, tá? E aí eu vou falar de outros chips, tá? O chip anticoncepcional comercial, que é o único do mercado, é esse, que é o Implanon, tá? O Implanon, ele é um dispositivo que ele é inserido aqui, ó, vou mostrar para vocês. Face interna do braço, mediante anestesia local, bastante tolerável, e a gente coloca logo abaixo da pele. Ele vem
nessa canetinha, tá? Ele já tá interessante. aqui. Eu vou mostrar para vocês o catéter, tá? Mas não fiquem desesperados, porque assim, não sente colocar ele, porque foi anestesiada. Que é esse trocáter aqui, ó. Ele é grossinho, mas não dá para sentir. E dentro dele, ó, tá o dispositivozinho. Acho que ele nem vai entrar porque tem outro aqui dentro. Então a gente pega, coloca elezinho na pele bem rente, tá? E aí vem e dispara esse dispositivo aqui dentro da pele. Ele fica tão superficial que você vê a olho nu a presença dele. Ele fica aqui, ó. E você toca, entendeu? Te aviso, se colocarem você e você não toca, temos um problema. Ele deve ser tocado. Quanto mais ele for um dispositivo para ficar superficial. Se ele ficar na camada de gordura da pele, ficar baixo, a eficácia anticoncepcional ela pode não estar garantida, tá? Esse método aqui, ele dura 3 anos e é considerado o método anticoncepcional mais seguro do mundo, tá? Nossa. Exatamente. Esse é bom para quem não quer ter filho. Esse aqui é ótimo. A gente coloca muito em adolescente, que não quer ter dor de cabeça. Ele é um hormônio similar ao do DIU hormonal, tá? E ele é bastante tolerável. Ele pode levar ou não à suspensão da menstruação. Isso varia de mulher para mulher. A gente sabe algumas taxas que a gente discute isso com a paciente, porque em todas essas medicações que há a suspensão da menstruação em grande parte das mulheres, a gente precisa deixar claro que a gente não tem certeza de como vai ser para ela e que a gente espera uma boa adaptação, mas que se eventualmente não levar à suspensão da menstruação, a gente também pode ter outras medicações que podem ajudar nesse controle menstrual, se ele ficar um pouquinho irregular, tá? Doutora, e esse quando tem a mulher tem um efeito colateral, ele também pode ser retirado? Pode, numa boa. Todos eles. Você vai optar em retirar em quais situações? Não se adaptou, né? Ou seja, doutora, cair nesse caso aqui, por exemplo, uma mulher em cada 4 podem ter um sangramento que a gente chama de desfavorável. Ou seja, começou com sangramento, fica com aquela borra arrastada e tudo. Se cair nesse caso, né, e a paciente utilizar algumas medicações e não gostar, ela pode retirar com a mesma anestesiazinha. A gente vem aqui, puxa, em 7 dias a sua fertilidade ela já está voltando. Você vai voltar a ciclar numa E retira, né, doutora? Pode retirar, ou você também pode, deu os 3 anos, quero retirar para engravidar. Retirou, pode engravidar no próximo mês. Tira do gancho. Você passou a validade dele de 3 anos, você no mesmo dia pode puxar, tirar o velho, colocar um outro no mesmo buraquinho. Entendeu? E o preço, doutora, dele? O preço? Vamos lá. O preço varia muito, tá? De todos esses métodos que eu falei de longa duração, por exemplo, o DIU, né, que são os métodos que necessitam de um procedimento, o DIU é coberto pelo convênio, seja o de cobre, seja o hormonal, tá? Agora, o Implanon não é coberto pelo convênio. Então, isso varia muito, tá? De colega para colega, quanto que ele vai cobrar, não tem como eu dar já um preço fechado. Quem quiser saber não é isso. Eu tô falando assim, mas ele é um método mais caro do que por exemplo, o DIU. Ô, Mirena. Olha, sim. Se você for falar do DIU de cobre, o DIU de cobre é um método barato. Você vê que você tem até no posto de saúde para quem faz planejamento familiar. O DIU hormonal, ele é um pouquinho mais caro. Mas o implante ele vai ficar mais ou menos ali no valor, por exemplo, de um particular de colocação de um DIU hormonal. Tá. Ele não é, mas se a gente for comparar o tempo que dura e a segurança, né? A gente tem que colocar isso no papel também, né? Sim, eu gosto de falar muito de estatística, né? Para o paciente compreender os perigos que eles podem ter. Por exemplo, se a gente pegar e falar que está fazendo um coito interrompido, né? Ou seja, chega na hora, tira. Isso daí vai te dar um risco mais ou menos de cerca de 20% de falha e você poder engravidar, tá? Quando a gente passa por uma camisinha, é 16% de falha,
tá? Por isso que a gente precisa avisar. É ótimo para evitar as doenças sexualmente transmissíveis, mas é um método falho. Ah, mas é só 16. Sabe o que quer dizer 16? Quando eu ponho dessa forma, as pessoas entendem. 16 quer dizer que dentro de um ano, a cada 100 mulheres que utilizam esse método de maneira correta, ficam grávidas. Ou seja, colocando dessa forma, o bicho pega. Certo? Não é muito legal, não. Porque você acha que os 16% não vai cair para você, mas cai. Cai. Ah, se a gente for depois, né, para pílula, para o injetável, para o anel, para o adesivo, esse risco já cai para 9%. Bastante. Tá? É Já cai quase o dobro. metade. Metade. Exatamente. Agora, quando a gente fala do DIU de cobre, o risco cai para 1%. Ai, que beleza. 1%. Quando a gente fala do DIU hormonal, isso já cai para 0,5%. Se equivalendo a uma laqueadura. Nossa. É o mesmo risco. Por isso que o mundo inteiro começou a parar de fazer laqueadura desde que surgiu o DIU hormonal. É muito mais simples eu pegar e colocar esse DIU na paciente do que fazer uma cirurgia que vai levar a hospitalização, querendo ou não, risco infeccioso e, tá? Coisas que as pessoas não falam. Distúrbios menstruais causados pela laqueadura não compensa, não vale a pena. Fora que a laqueadura é o método mais definitivo. Esse daqui, você se arrependeu, trocou de parceiro, deu, né, na cabeça que você quer um outro filho, retirou, fertilidade está aí, garantida. Isso é verdade. Entendeu? É mais seguro. Completamente. E o implante, o bonitinho, é 0,25. Ou seja, é o que a gente tem de melhor. Risco zero, quase. Zero, já te falei que eu não prometo. Zero é só você ficar sem, né? Exatamente. Mas eu costumo falar para as minhas pacientes que quando você tá com um método que, se ele tiver, né, bem colocado, você fez o controle direitinho, mas, menino, se passar o DIU, né, o DIU hormonal, o implante, passar uma laqueadura, eu falo, olha, né, Deus mandou, é um bebê vitorioso, tem que abraçar mesmo, porque se você tá fazendo tudo direitinho, acontece, né? Sim. Vamos ver. Bom, gente, a gente vai abrir para as perguntas para a doutora. Isso. Nós estamos aqui. Tem bastante. Aproveita que a doutora está disponível aqui, né? E a gente tem bastante dúvidas desse assunto, muita gente me pergunta. Então, vamos aproveitar a doutora. Enquanto o pessoal não pergunta, eu vou aproveitar e falar algumas coisinhas aqui, né? Então, o que acontece? Algumas coisas, né, a respeito de contraindicações, tá? De um modo geral, né, grandes contraindicações para qualquer tipo de método anticoncepcional hormonal, seja qual tipo de substância que tenha, é gravidez e câncer. Esses são os grandes que não há discussão, tá? Não pode colocar. Logicamente que a gente tem atualmente medicações, inclusive de pílulas anticoncepcionais, que não levam a abortamento, como antigamente. Sim. Antigamente as dosagens eram muito maiores, tinham outros tipos de substâncias que poderiam até levar a má formação, mas não é incomum, às vezes, ter paciente utilizando o método anticoncepcional e nem sabia que estava grávida e não perderam o bebê, tá? Sim. Mas acaba que isso é importante, né, a gente frisar. Agora, tem algumas outras coisas de contraindicação que vai depender do tipo de hormônio que você vai utilizar, tá? Então, assim, uma grande contraindicação são as pacientes que têm algum tipo de doença que o uso do estradiol, que é um tipo de hormônio, pode ser prejudicial, né? Dentre elas são os distúrbios de trombose, tá? Quem tem a história prévia de trombose, quem tem a história atual de trombose, uma história familiar importante, portadora de trombofilia, as fumantes, né? Que são fumantes de longa data e de grande quantidade de
de cigarro. Isso tudo a gente tem que pensar com carinho, tá? E escolher um outro método anticoncepcional, tendo em vista que as pílulas combinadas que contêm estrogênio na fórmula, tá? Elas aumentam, isso não é mito, é fato, elas aumentam em 5 vezes o risco de trombose. É. Então, tá me ouvindo, Fabiola? Tô te ouvindo. Tá, Tá me ouvindo? tá, perfeito. E é que tá borrando um pouquinho a sua imagem. Acho que é a sua conexão. É a conexão que tá ruim. Doutora, tá. e alguém escreveu aqui também, perguntando por que que algumas mulheres, escutou falar que algumas mulheres ainda engravidam com o DIU, o DIU de cobre. É mal colocação, ele fica de lugar, do lugar. Na verdade, as mulheres que é mais comum você ver mulheres com o DIU de cobre, que é um DIU não hormonal, que inclusive a taxa de falha ele é maior, né, do que o DIU hormonal. E o que acontece? Se por acaso o espermatozoide ele passar por esse trajeto do DIU e acabar encontrando o óvulo lá na trompa e fecundar, pode acontecer realmente essa gravidez. Há, de fato, uma taxa, inclusive, maior de gravidez nas trompas com o uso do DIU. Porque como o ambiente intrauterino ele ficou desagradável, você pode ter com que ele acabe ficando retido nessa trompa. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa que, às vezes, nem todo mundo sabe. Ó, aqui eu tenho uma maquetezinha como se fosse né, do útero. Então, quando a gente fala aonde é o local de ser fecundado, de acontecer a fecundação, gente, aqui é o canal vaginal. O espermatozoide entra por aqui, tá? E o óvulo tá vindo aqui, ó, da trompa, tá? E eles se encontram exatamente aqui. Eu não sei se a Fabiola acabou saindo. A conexão dela tá bem ruinzinha. Tá ruim, doutora? Oi, Fabiola. Eu tô te vendo. Tá me vendo? Não parou nada. Não tá dando pra me ver, doutora? Eu tô quase não vendo. Não? Melhorou? Não, eu tô te vendo. Tô te vendo uma borra, mas tô te vendo. Tá. Tô tentando. Tá, mas a conexão tá ruim. Pois é. Não, mas vamos lá. A gente vai continuando aqui. Então, nessa posição, nessa posiçãozinha, é que o espermatozoide encontra com o óvulo e se fecunda. Tudo. E depois eles vêm caminhando para se implantar aqui, tá? Então, como você tem a presença do DIU causando um ambiente ruim, pode ser que eles fiquem parados aqui. Então, você tem um pouquinho mais de chances de gestação nas trompas, tá? Por conta disso. E se você conhece alguém que engravidou, exatamente entrou naquela porcentagem de 1%, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, que eu acabei não mostrando, o úterozinho com o DIU. Ó, voltou ainda. Ó. A gente coloca Legal. lá e deixa ele lá, ó. Que bom, Esse daqui legal. ficou lá embaixo, tá? Mas ele fica um pouquinho mais alto. Deixa eu ajeitar ele aqui. Aliás, doutora, pelo menos a senhora tá me ouvindo? Me ouvindo, a senhora tá? Eu tô te ouvindo, ó. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, tá. Ó, esse aqui já ficou melhor posicionado. Então, ele fica lá em cima, gente. É que aqui o modelinho, ó, deixa eu ajeitar ele. Ele fica mais altinho assim, ó, na cavidade, tá? Isso aqui é um modelinho similar ao nosso útero mesmo. Então, você vê que o ambiente ele fica ruim para implantação. Então, ele acaba ficando mais na trompa, tá? Tá. Vamos ver aqui. Ó, eu vou continuar respondendo as perguntas aqui que o pessoal tá fazendo. Pode continuar, doutora. Eu tô aqui. Eu não tô aparecendo, olha, mas tô aqui. Tá bom. Para quem pretende engravidar no próximo ano e toma anticoncepcional há anos, seria melhor trocar para DIU ou outro? Olha, sinceramente não, tá?
O DIU, querendo ou não, é um procedimento invasivo, é um investimento, então eu não sugeriria você colocar um DIU se você já pretende engravidar no próximo ano. É um investimento que não vai valer a pena, você vai perder esse DIU depois que você retirar no próximo ano, tá? O que eu sugiro, se você tá bem adaptado ao seu método anticoncepcional, é ou você mantê-lo, ou, por exemplo, você troca por uma camisinha e começa a observar melhor o seu ciclo. Mas também tomando cuidado com o seu período fértil. Porque assim, gente, uma coisa que é importante falar é que a gente fala que quando a mulher ela para o método anticoncepcional, ela menstrua. Mas isso é um método da gente explicar. Mas não é uma menstruação de fato, tá? A gente dá esse nome, mas esse nome ele é até errado. Melhorou aí, Fabiola? Melhorei? Ah, que bom! Melhorou. Apareceu mais um rostinho agora. Ah, então tá bom. Então, o que que acontece? Na verdade, o sangramento, ele é um sangramento por deprivação hormonal. Ou seja, eu estou dando um hormônio, você não sangra. Quando você suspende o hormônio, seja por qualquer tipo de via que a gente está falando, a gente tem um sangramento. Mas é um sangramento porque tirou o hormônio e não uma menstruação fisiológica. Então, o que que acontece? Se você quer conhecer o seu corpo, saber como é que está o seu ciclo menstrual, como é que andam os seus hormônios, a sua saúde hormonal, gente, o método anticoncepcional realmente ele não está te ajudando. Porque ele É está, verdade. inclusive, mascarando uma situação que você realmente não sabe. Por isso que às vezes acontece da mulher tomar anos anticoncepcional e falar, agora eu parei para engravidar e não consigo engravidar. E foi o maldito do anticoncepcional. Não foi. Ele estava só mascarando uma situação que agora, quando você parou para engravidar, e muitas vezes com uma idade já mais avançada, a gente acabou desenvolvendo situações que possam contribuir com essa dificuldade para engravidar. E uma boa escolha de anticoncepcional, né, doutora? É uma escolha anticoncepcional, ela pode ter trombose, pode ter melasma, pode ter alteração de humor. Então, uma boa escolha, né, quando eu, junto com o médico, né, eu falo que é primordial, né, não tem, faz parte da saúde da mulher, não tem como não decidir, né, não escolher, não pensar nisso, né. Hoje em dia não tem adolescentes, né? Isso Sim, faz sim. parte Por isso da. é tão importante. Exatamente. Tá cortando um pouquinho o seu áudio, hein? Tá cortando bem? Tá cortando sim. Não Agora, consegui entender todo o seu comentário. eu disse que é muito importante as pessoas escolher um bom método, né? Porque faz parte da saúde da mulher. Porque se a má escolha, né? Pode estar afetando a melasma, trombose, vários problemas de saúde da mulher. Então, uma boa Sim, sim. escolha, junto com o seu médico, né? Faz parte da saúde, né? Hoje em dia não tem como não escolher, não pensar nisso. Foi o que eu disse. Sim, lógico. Sem sombra de dúvidas, o método anticoncepcional, ele pode te afetar de uma série de formas negativas. Ou muitas Exato. vezes não atingir o objetivo que você estava procurando, né? Não é uma boa medicação se você resolve um lado e você piora o outro. Então, Exato. realmente, a gente tem que pesar, né, custo-benefício. E, assim, é fundamental uma consulta com o seu ginecologista para pesar tudo isso. É sua história de vida, são seus hábitos, seu peso, sua história familiar, o que Exato. você procura no método anticoncepcional, porque a gente, grande parte das mulheres querem tratar uma TPM, quer tratar uma acne, né? Tem várias outras coisas. Então, assim, pontuar tudo isso. Doutora, eu preciso fazer um check-up geral antes de utilizar o método anticoncepcional? Precisar, não precisa, tá? Como eu falei, Sim. a gente não pode ter câncer e não pode ter gravidez, mas a gente aproveita o momento oportuno da consulta para atualizar os exames ginecológicos. E é de bom tom que, por exemplo, se você opta por um DIU, você tenha pelo menos um ultrassom que a gente tenha certeza que você não tenha nenhuma má formação dentro do útero que dificulte a colocação do DIU, ou até muitas vezes um mioma dentro do útero, que também vai fazer
Ah, Estão perguntando se essa live vai ficar oi? gravada. Estão me perguntando se a live vai ficar gravada. Vai ficar Vai, né? gravada. Vai ficar na página e vai ficar no YouTube da La Farma Vai, também. vai. Vai ficar gravada sim. Ótimo, ótimo. E depois a gente. Depois eu também compartilho ali no meu, pro pessoal que precisar. Sim. Eu vou tentar ainda responder mais algumas coisinhas. Ó, qual a data que se toma o injetável? No 7º dia da menstruação? Então, o que que acontece, gente? Primeiro que qualquer método anticoncepcional, preferencialmente, ele deve ser começado dentro do primeiro a, no máximo, 5º dia da sua menstruação. Isso para iniciar, tá? O injetável, o comprimido, não importa, tá? Porque a gente tem certeza que essa mulher não está grávida e tem menores chances de trazer a um certo descontrole. Melhorou bastante, Fabi, agora. Obrigada. E então deve começar. Agora, quando a gente vai pro injetável, depende muito da medicação que você de tomar, que é de 30. Você tomou, isso vai ser 10 de abril, 10 de maio, 10 de junho, independente da sua menstruação, tá? Agora, que está em bula, que a gente deve tomar de acordo com a sua menstruação. Um deles. Então, eles mandam você. É o primeiro dia do seu sangramento menstrual. Ele pede para você tomar entre o 8º ao 10º dia do ciclo. Perdão, é entre o 7º ao 10º dia do ciclo. Então, você pode tomar no 7º dia sim, tá? E o trimestral é a cada 90 dias. A pessoa está perguntando aqui, posso fazer tema de qualquer pergunta? Se der para a gente responder, pode sim, tá? Claro. Deixa eu ver aqui mais. Obrigada, Bruninha. Calma aí. A Monique. Monique, depois você vê lá a live gravada. Bom, aqui. Quem já teve pólipo no útero, pode colocar o DIU? Pode e deve, gente. Depois que você retira o seu pólipo através de um procedimento chamado histeroscopia, que coloca uma câmerazinha lá dentro, verifica esse pólipo e retira, aproveita no mesmo período, coloca o DIU. E isso diminui a chance de você fazer outro pólipo. É um tratamento, tá? Que bom saber. Muita gente tem, né, doutora? O pólipo, né? Sim, sim, bastante comum, bastante comum. E outra coisa também que eu queria falar uma queixa muito importante sobre o uso de medicamento anticoncepcional e queda da libido. Você já deve ter ouvido falar, né? Bastante. Bastante, doutora. Eu até estava Então, esperando a senhora chegar nesse o que que assunto. pois é, eu tô vendo aqui que ela tá para acabar essa live, mas pelo menos dá pra gente falar A gente pode, rapidamente. próximo tema do próxima live. Ah, Aumento de libido. tá, vamos. Exatamente. A libido é algo muito importante. O que acontece, gente? Todo tipo de método anticoncepcional que contém o estrogênio na fórmula, ele faz um estímulo sobre o seu fígado de produzir algumas proteínas, que são proteínas que roubam os hormônios sexuais masculinos da sua corrente sanguínea. Então, assim, do mesmo jeito que a gente tem um benefício, ou seja, aquela mulher que tem oleosidade excessiva, acne excessiva, pelos em excesso em região de pelo, ou seja, aquela paciente, geralmente a paciente portadora da síndrome dos ovários policísticos, a gente dá esse tipo de medicamento porque a gente está visando realmente roubar um pouco dessa testosterona, né, esse hormônio masculino da corrente dela, e suavizar esses sintomas. Porém, a gente também vai ter, em consequência, uma diminuição do hormônio masculino, tá? Então, isso pode ter uma repercussão sobre a questão do apetite sexual feminino. Quando as mulheres vêm com esse tipo de queixa, a gente precisa pontuar exatamente quais são as situações que realmente incomodam a paciente, porque a gente também não pode esquecer que a mulher é um ser extremamente complexo e que prazer feminino e orgasmo começa aqui, ó, Exato. Na cabeça. A mulher, ela é muito complexa. Então, não adianta. Eu tenho mulheres assim, com o nível hormonal, a testosterona bombando, reclamando da vida sexual. Eu tenho paciente com testosterona no pé,
que está falando que está tudo lindo. Então, a gente precisa pontuar. Será que o problema é só hormonal? Se realmente for só hormonal, doutora, olha, o resto está tudo bem. Desde que eu iniciei o método anticoncepcional, realmente ficou muito ruim. Não estou com vontade de ter uma relação com meu parceiro. Aí você pode propor, sim, a mudança do método anticoncepcional. A gente tem métodos anticoncepcionais ou que fazem um bloqueio desse hormônio masculino de uma maneira mais branda, ou até aqueles que não influenciam em nada. E por isso, a paciente não teria mais esse desconforto. Só que pode voltar o retorno da acne. Então, eu sempre falo que a gente tem que colocar na balança, né? O que é mais importante. Algumas pacientes falam assim, não, doutora, me deixa a cara com acne, mas me devolve o sexo, porque eu preciso dele. Entendi. Doutora, estão perguntando, não sei se dá tempo de responder, se valerato estradiol é o melhor para interferir no libido. Para não interferir. Então, existe uma pílula no mercado que tem o valerato de estradiol, que é uma pílula mais natural, tá? E que realmente acaba mostrando pra gente que o efeito sobre a libido realmente é menor. É uma das opções, ainda contendo o estrogênio na fórmula, que é o Quilaire, exatamente, isso mesmo, Sônia. Exato. Eu gosto bastante também dessa medicação, ela tem bastante aceitação. É muito bom. Ah, que linda. Tá bom, Jéssica, que bom, tô te aguardando lá no consultório. Tô vendo que seus pacientes são muito fãs, né? Ai, graças a Deus. A maioria ou é minha seguidora ou passou a me seguir depois. Então, é bom que eu já Muito vi meu bom, concluo. doutora. Doutora, e eu vou aproveitar aqui e falar para as pessoas, né? Se a gente tem um probleminha, às vezes, de agenda, mas realmente as pessoas procuram muito por essa queda de libido, né? Feminino, sim. Eu sei que isso varia muito, não só do psicológico, mas se a senhora quiser depois abordar esse tema, a gente fica com um convite aqui da gente fazer. Porque realmente é uma dúvida muito, principalmente de mulheres menopausadas também, né? Que a gente tem muito essa queixa, né, na farmácia, mas isso fica para uma próxima, né? Quem sabe a gente consegue uma agenda. Sim, sim. Mas realmente, com relação aos hormônios, a Sônia está falando aqui, a acne atrapalha muito, né? Então, por exemplo, se eu tivesse muita acne, com certeza eu ia por esse motivo, até não só como anticoncepcional, mas eu realmente não ia gostar, eu ia também procurar esse tratamento, mesmo como adolescente, né? Eu acho importante a gente fazer esse tipo de tratamento também. E estão elogiando nosso tema. Bem que a senhora falou, né? que é um tema bem amplo, né? O que acontece, né? A Sônia até colocou aqui, também vai ajudar na acne e tudo. A gente tem opção, gente, aí assim, até fica um pouco complexo. É que eu sou uma pessoa que eu gosto de explicar para paciente entender Mas é também ótimo. junto, né? E fazer as próprias escolhas. Mas quando a gente não pode utilizar o método anticoncepcional hormonal para ajudar ela ao controle da acne, ao controle do pelo, eu tenho outro tipo de medicamento que eu posso dar para ajudar a suavizar em conjunto com o seu tratamento dermatológico. Então, a gente tem muitos manejos que a gente pode estar utilizando em concomitante para deixar, no final das contas, você feliz. Sua pele bonita, sua libido lá em cima, entendeu? Hoje em dia tem muitas opções, né? Tem muita coisa, né? Isso, graças a Deus. Hoje em dia tem muita substância, cada dia lançando, a gente não sabia desse lançamento desse novo, né, do Mirena, como que chama o novo que a senhora falou? Kailina. Então, Kailina, esse eu não conhecia, gostei bastante, eu trouxe então. aqui, ó, já que a gente tá finalizando, só porque tem gente, a nível de curiosidade, tá? Que tem gente que ainda nunca viu, mas essa feiosa, né? Assim, pra quem quer, olha, a camisinha feminina. Tá? Realmente, assim, esteticamente ela não é bonita, é uma opção, tá? A taxa de eficácia dela é semelhante à da camisinha masculina, tá? Mas, assim, para quem não pode utilizar nada, né, gente? E às vezes tem um parceiro que é resistente à colocação e tudo, você pode estar utilizando. E é essa parte aqui, ó, que vai ficar de fora. Isso tudo aqui entra, ó, sim, dobra, coloca lá no fundo da vagina e a gente fica com essa parte aqui de fora. Tá? Ela vem lubrificada, tá? Só para nível de curiosidade, que tem gente que às vezes me pergunta e nunca viu.
Ela é dada Exato. até em posto de saúde, tá, gente? A camisinha feminina, masculina. E eu até esqueci de falar, Fabi, desculpa te cortar, sobre método anticoncepcional de emergência. A pílula de emergência também, né? Que inclui A senhora quer nesse voltar um rol. pouquinho depois dessa live só para a gente finalizar? A senhora quer voltar novamente? Só para a gente finalizar, falar um tchau Acho que pro não precisa, pessoal? não.